Olá, meu nome é Welson, é um prazer estar com você em nosso trabalho, Jesus Organizando Vidas. Que bom que nós podemos contar com alguém que tem capacidade e poder para nos dar equilíbrio no nosso centro operacional da vida humana, que é a nossa mente. Nós podemos contar com Ele. Ele é capaz de organizar as nossas mentes no estado de confusão, de tristeza e de angústia e perturbação. Só Ele tem esse poder. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, desde já pedimos, por favor, se você assim desejar, se inscreva em nosso canal, dá um like e compartilhe o nosso trabalho, para que nós possamos ainda mais ter o prazer de fazer esse trabalho glorioso da obra do nosso Deus. Hoje nós iremos falar sobre a vida, a morte e a esperança depois da morte. Porque as pessoas acham que nascem, morrem e acabou. Por algumas pessoas passa essa mentalidade. Mas uma coisa nós devemos entender que na realidade nós não morremos. Quem nós estou falando? Nós ou o Espírito, essa voz que você está acabando de ouvir. Quem morre é essa imagem que você vê aí nesse vídeo que estamos aqui fazendo. O meu corpo morre, eu, Welson, não morro, né? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e eu, essa voz que estou aqui dentro, o Espírito, volte a Deus que o deu. Logo que nós encontramos nessa palavra, Eclesiastes 12 e verso 7, nos informa que quem morre primeiro é o corpo físico. O espírito é levado, todo e qualquer espírito é levado de volta para o seu Deus, porque dele foi gerado o espírito neste corpo físico em que nós vivemos. Nós iremos ler em Gênesis capítulo 2 e verso 7, é onde começa a vida. E nós podemos observar que vai começar aqui o processo que o seu Deus está aqui fazendo. Ele é maravilhoso em obra e não existia o homem. E ele agora vai fazer o homem. Nós vamos ver as duas etapas para nós dar continuidade do nosso assunto já falado. Então diz a palavra do Senhor, Gênesis 2 e verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, este homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, este homem que é a imagem que você vê. E diz ainda, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e este homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui que toda vez que o Senhor Deus está dizendo aqui, ele está mostrando que ele já fez o corpo físico estava deitado ao chão, e ali o que acontece? Ele vai soprar nas narinas do homem feito do pó da terra, e o Espírito, que é essa voz, vai entrar no corpo, e agora vai dar atividade neste corpo, que não falava, não pensava, não andava, e nem outro atributo tinha, porque esses atributos são de quem? São do Espírito. Né? O comando do corpo físico está através do Espírito. Através do Espírito é que o meu corpo obedece o quê? O comando. Eu penso, logo eu ajo, levando o meu corpo a ter atividades que vamos chamar de vida. Porque antes de ser soprado o Espírito do seu Deus no corpo, ele não andava. Lógico, não tinha vida. Mas assim que o seu Deus sopra o Espírito no corpo, feito do pó da terra, logo o homem abre os olhos e aí começa a ter atividade. Muito bem, quando o seu Deus coloca o homem feito homem, ele tem uma palestra com o homem, conversa com o homem, instrui o homem e vai instruir o homem na possibilidade e os meios de como ele deveria viver no jardim do Éden. E nisso nós entendemos que chamamos de regras, né? Toda vez que nós vivemos em regras, nós vamos ter uma vida organizada, equilibrada e sem problema, da maioria das vezes, porque vivemos regras. Sabemos o tempo das coisas que buscamos para a nossa vida, para que possamos assim ter uma vida minimizada aos problemas e as dificuldades que surgem na jornada da nossa vida.
Então o Senhor Deus começa aqui a dar conselho e mostrar para Adão o processo da vida que ele iria viver. E nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo 2 de Gênesis, verso 15, 16 e 17, que ele vai dar uma ordem para agora, para Adão, para que ele pudesse dar continuidade à sua vida. E diz assim, 2 ainda, o capítulo 2, o verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Assim que ele acaba de fazer o homem, ele coloca. A terra toda estava pronta, toda a terra estava pronta, mas ele escolhe este lugar e faz um jardim, uma casa. Vamos dizer que seja uma casa. E ali coloca Adão com todo o preparo de bem-estar para a vida dele. Só que ele vai mostrar uma regra para Adão de como manter a sua vida eterna. O homem foi feito para viver eternamente. Adão viveu 940 anos. Então a vida foi ali, naquele momento, interviu, né? Mas o Senhor Deus, lá na frente iremos falar, ele está mandando o seu filho para dar retorno à nossa vida, da capacidade de voltarmos a ter vida eterna. E ele acaba de fazer o homem e coloca nesse jardim. O verso 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a ave do jardim comerá livremente. Vocês estão vendo tudo isso que eu plantei para vocês aqui nesse jardim? Vocês podem comer de todos os frutos de que tem aqui no jardim, né? Porque o Senhor Deus criou, antes de criar o homem, o Senhor Deus criou todos os tipos de árvore frutífera, ornamental, medicinal, tudo relacionado à direção para o corpo físico do homem, para a manutenção da vida e sua saúde. Então ele diz aqui que ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente. Mas no 17 ele vai dizer: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque se comeres, certamente, olha só, morrerá. O Senhor Deus acaba de fazer o homem, coloca no jardim e vai dar uma ordenança para o homem, que para que ele pudesse viver eternamente, ele deveria fazer o quê? Manter-se distante desta árvore. Mostra aqui, árvore que dava conhecimento ao pecado. Árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem. Então o que nós vemos aqui que Adão e Eva, no princípio, eles tinham uma mente maravilhosa. Não tinha pensamentos maus, não sofria interferência nos seus projetos de vida. Né? Por quê? Porque eles viviam a vontade do Senhor, nosso Deus, obedecendo o que o seu Deus ali determinara para Adão e sua companheira. Adão e Eva, em todo o tempo, eles passavam próximo da árvore da ciência do bem e do mal, e porém o que acontece? Adão e Eva nunca indagou: Adão, por que o Senhor Deus criou essa árvore? Essa árvore a gente não pode comer. Ou Adão parou: Eva, mas por que o Senhor Deus criou esta árvore e nós não podemos comer desse fruto? O que foi? Não houve essa indagação, porque eles não conheciam o mal. As indagações ele passa a surgir depois do pecado. Porque quando Adão, o Senhor Deus se apresenta a Adão, Adão tinha uma compreensão muito linda de pureza de sua vida. Logo, não conhecendo o mal, não existia indagações. Passavam ali naquela porta, da proximidade daquela árvore da ciência do bem e do mal, e o que acontece? Não pararam nunca para ter indagações, formar pensamentos, o porquê e para quê daquela árvore. Mas como já é sabido de muitos, o que nós vemos é que eles vão sofrer uma interferência, a Eva, e Eva vai comer desse fruto. E ao comer desse fruto, o seu Deus ordenou que não comesse. É uma ordem do seu Deus. Mas o que aconteceu? Pela tentação, né? Eva foi motivada a convencer-se de comer do fruto através do maligno e do mal. E nós vamos ver que a obra do diabo, do inimigo, foi sempre fazer ao contrário da vontade do Senhor Deus,
pois desde lá, da onde ele foi expulso do trono, da direita lá do Senhor nosso Deus, da onde ele vivia com o Senhor Deus, era uma pessoa que tinha uma posição bem elevada, ele tentou querer mudar as coisas que o seu Deus tinha já criado e ordenado no seu planeta, lá no céu, onde mora o seu Deus, e todos os seres vivem no céu. Então ele vai criar uma confusão, vai criar uma guerra. O porquê disso? Porque ele colocou na mente dele que ele poderia ser igual a Deus, porque ele olhou para si mesmo e olhou e encontrou na mente dele capacidade de se tornar um Deus. E de lá para cá ele vai buscar sempre fazer o quê? Tudo que o Senhor Deus criou, ele vai querer transformar, ele vai querer mudar, que é o que nós estamos vendo na história da humanidade, mudando aos seres humanos para a destruição. Muito bem. Então o que nós vemos aqui pela palavra do Senhor, o nosso Deus? O Senhor disse que certamente comerá de toda a árvore do jardim, mas que se comesse do fruto que dava conhecimento da ciência do bem e do mal, eles morreriam. E foi o que aconteceu. Eles, ao comer do fruto, naquele momento, a sua mente, pelo poder do Senhor, nosso Deus, já programado a mente, se eles comessem do fruto, as suas mentes abririam para conhecer e ter visão do mal. Então, o que vem acontecer quando eles acabam de comer do fruto, logo eles passam a ter uma morte, né? A primeira morte foi a morte da distância, da distanciar-se do Senhor Deus, porque ele sabia que na virada do dia era o momento de encontrar com o Senhor Deus. E quando ele come do fruto, vai mostrar que ele já começa a fazer o quê? Não mais ter condições psicológicas para se aproximar na viração do dia, para conversar com o Senhor Deus. Logo, o que acontece, a sua consciência lhe mostra que ele está incapaz de ter amizade e voltar a conversar com o seu Deus. Ele se esconde com sua companheira e ali o que acontece? Já começa a primeira morte. O que é morte? Morte de relações pessoal entre ele e o seu Deus. Assim como ele tinha prazer antes do pecado, depois do pecado vai morrer a relação entre o homem e o seu Deus. Nisso que acontece, o seu Deus já sabia o que tinha acontecido no Jardim do Éden, mas porém ele vai fazer uma chamada. Falei, Adão, Adão, onde estás? Porque o Senhor Deus sabia o que tinha ocorrido já. E naquele momento Adão ouve e tem aquela palestra com o Senhor Deus, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu comi. E nessa palestra o que acontece? Eles passam agora a fazer o quê? A ter o quê? Uma consciência conhecendo o bem e o mal. Logo o que acontece? O homem agora, ele perde a liberdade de estar diante da presença do Senhor, como Adão tinha. O Senhor vinha conversar com Adão. Pois o único homem que conheceu o Senhor, literalmente, foi Adão. Adão não conheceu o seu Deus apenas por palavra. O Senhor se fazia presente e se apresentou para Adão. Logo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que o Senhor Deus, diz as Escrituras, que o seu Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai matar um animal e vai fazer o quê? Roupa para Adão. Então, o Senhor Deus está reconciliando o homem com ele, levantando a sua moral, né? A sua capacidade agora de estar perante o seu Deus, porque ele lhe dá roupa para vestir tanto ele como a sua companheira. E o que vai acontecer, o que nós encontramos na palavra do Senhor, o nosso Deus, é que Adão e Eva, eles vão ser expulsos do Jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, versos 22 e 23, diz a palavra do Senhor. No 21 diz assim, Gênesis 3 e verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o que acontece agora? Tira a vergonha deles, porque ele estava com vergonha de se apresentar ao seu Deus,
daquele estado de nudez. Ao seu Deus, ao matar um animal, vai fazer o quê? Ele agora dá veste para Adão. Ele capacita, não mais como era antes, mas lhe capacita de estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Deu túnicas de peles e os vestiu. Deu moral, voltou a dar equilíbrio para que ele pudesse ter liberdade para falar com o Senhor, o nosso Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da ave da vida, coma e viva eternamente. O que nós encontramos aqui nas Escrituras é que o homem estava vivendo eternamente. A vida do homem era para viver eternamente. Ele perde a vida eterna, porque agora, conhecendo o pecado, ele não tem mais condições de viver a vida eterna. Imagine nós, de todos os séculos que nós passamos, as coisas horríveis que têm acontecido, e ninguém morresse. Você já imaginou um negócio desse? Olha o que nós vimos de corrupção, crimes, violências, pai contra filho, filho contra pai, pessoas matam uns aos outros, outros nem se arrependem. Você já pensou se todos nós, diante dessa história, continuássemos a viver eternamente? O Senhor Deus nos deu um escape para que nós possamos restaurar a nossa vida, tirando a vida eterna e fazendo o quê? Dando anos, agora usando o calendário para que temos a vida. No final dela, nós teremos morte do nosso corpo físico. Então, nós encontramos aqui que o homem tome também da ave da vida e coma eternamente. Então, o homem foi expulso, porque o fruto da ave da vida está aqui, ó. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome do fruto da vida e coma e vive eternamente. Então foi anulado a vida eterna. Nós vamos voltar no tema que nós estamos, que o Senhor Jesus fala. O que nós encontramos aqui, aleluia, é que o homem perdeu a vida eterna. Meu prezado ouvinte, que ouve a palavra do Senhor, o Senhor Deus mandou o Senhor Jesus para nos restaurarmos de volta e nos dar a vida eterna. Vida eterna no nosso corpo? Não. Este corpo, ele é o quê? Ele agora é um corpo falível, né? Ele é um corpo falível, ele morre, ele pega doença, ele envelhece e assim sucessivamente. E quando ele manda o seu Filho amado, é nos dando a oportunidade de voltarmos a viver a vida eterna através do nome poderoso, que é o nome do Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Não estamos aqui falando de religião. Não estamos pregando aqui a palavra de Deus que você vai para uma determinada religião para você resolver seus problemas, ter carro, ter mansões, né? Tem pessoas que dizem aí que estava debaixo do viaduto e agora está cheio de empresa, está cheio de apartamento, mentindo, porque o objetivo do nosso Deus não foi nos chamar para nos engordar e dar vida fácil no mundo. Ele nos chamou para nós realmente nos restaurar a nossa mente de uma consciência e do conhecimento da realidade da vida que nós vivemos para voltarmos termos a vida eterna. Quem prega o evangelho fora disso está pregando a mentira. Você não deve acreditar. Os seus problemas e dificuldades, já falei em outros vídeos, entra no aposento do seu quarto, fala com o Senhor Jesus e Ele te ouvirá. Aleluia! E o que nós encontramos aqui na palavra de Deus, que o homem perde o direito de viver eternamente. Isso aqui não é uma conversa, não é um religionismo. Isso aqui é uma realidade. Nós perdemos o direito de viver eternamente. E logo o que acontece, o Senhor Jesus veio para restaurar a nossa consciência, nossos comportamentos malignos que o diabo tem lançado, para que nós possamos restaurar e ter condições de voltar a viver eternamente.
porque este corpo será desfeito, mas as Escrituras diz que ele nos dará um novo corpo, como aquele corpo de Adão, que vivia sem pecado, não vai envelhecer, não vai pegar enfermidade, porque não haverá morte declarada para este corpo. É o segundo estágio para a vida eterna, voltando de volta a viver a vida eterna. Este é o processo que o nosso Deus, aleluia, ele faz para que nós possamos voltar a ter vida eterna. Não se trata de resolver problema. Venha que eu vou fazer. Venha que hoje o Senhor, estou vendo aí que você, João, Cristino, Raimundo, né? Adriana, o Senhor vai te dar. Mentira, isso é evangelho. É um evangelho porco. Um evangelho que não é a verdade. É mentira este evangelho. O evangelho é de transformação, é de andar com a mente trabalhando cada dia, tirando coisas que não agradam da vontade do Senhor, para que o homem possa ter o direito de voltar de volta a viver a vida eterna. Esse evangelho não funciona. Esse evangelho é de vida transitória. O evangelho, aleluia, o evangelho que estou lhe pregando, meu prezado ouvinte, é o evangelho que lhe oferece vida eterna. As Escrituras falam que buscai primeiro o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é mansão, não é gozo carnal, é vida eterna. Isso é que o Senhor fala. Buscai primeiro o reino do Senhor e as demais coisas, Ele nos dará equilíbrio para que nós possamos, por nossas mãos, alcançar a necessidade do que nós precisamos para sobreviver enquanto vivemos aqui na terra. Esse evangelho mentiroso, evangelho do diabo, não é evangelho do Senhor Yeshua, o glorioso. Aleluia! Ele quer de volta restaurar o nosso espírito. Aleluia! Assim como ele soprou um espírito puro, ele quer purificar através do Senhor Jesus. Aleluia, para que nós possamos aí sim ter o direito de vida eterna. Trilionário, bilionário, rico, classe média A e assim sucessivamente para baixo, todos têm direito de vida eterna. Esse evangelho mentiroso em que pede dinheiro, aleluia, que fica aí dizendo para você fazer campanha para resolver os seus... É mentira, é um evangelho falso. O evangelho do Senhor é para a vida eterna. Por que as pessoas muitas vezes procuram religiões fáceis? Religião que só prega, você vai receber, eu estou vendo agora no celular, eu estou vendo isso que vai acontecer na sua vida, você vai receber um carro, vai receber uma casa, o Senhor está entrando na tua casa para restaurar, o Senhor entra na tua casa para restaurar a tua vida, de uma consciência de que precisamos voltar, aleluia, aleluia, voltarmos para o Senhor, para que Ele possa tirar os maus hábitos da nossa mente, inveja, ressentimento, maldade, prostituição, roubo, traficamento de drogas, matando pessoas com drogas. Ele quer que nós voltemos para Ele, para que nós possamos ter essa alegria da verdadeira maneira de viver. Mas eu vi fulano que carrega a Bíblia. Problema é dele. Ele não terá vida eterna. Porque as Escrituras diz, muitos chamados e poucos escolhidos, meu amigo. Não pense que todo mundo que está com a Bíblia para cima e para baixo, ou de gravata, ou de saia bonita, que vai para entrar no reino do Senhor. Não entrará. Só entrará no reino do Senhor aquele que dê lugar ao Espírito Santo para lhe lapidar a sua mente, o seu sentimento, para que não possa ter mais aquele sentimento que tinha antes. Esse evangelho que se prega aí é evangelho maligno para enganar as pessoas e os seres humanos. Mas esse evangelho aqui é o evangelho, aleluia, que o Senhor Deus deu o seu cordeiro, sacrificou por nós para que nós possamos de volta ter a vida eterna. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor, o nosso Deus, que é glorioso. E nós vemos aqui, em João 8, 51 e 52, olha só o que diz a palavra do Senhor, o nosso Deus glorioso. Diz assim o Senhor Jesus dizendo, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Isso é mensagem de religião, não.
não é de pastor, não é de ministros do evangelho. Isso é mensagem poderosa e esperança para todas as pessoas de qualquer classe social. Viver os mandamentos do Senhor, se esforça no cada dia, você nunca mais verá a morte, porque Ele ressuscitou, aleluia, para que eu e você tenhamos vida eterna. E para ter a vida eterna, precisamos dar lugar ao Espírito Santo de nos libertar de coisas que não agradam ao Senhor. Problema de quem não crê, mas quem crê nunca mais verá a morte. Diz a palavra do Senhor alguém, do Senhor Deus. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra. O que é a palavra? Palavra de instrução. No princípio, o Senhor Deus deu instrução, o homem deu lugar ao diabo e ele perdeu a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus está dizendo aqui, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A palavra do Senhor é que nos dá equilíbrio. Nós começa aos pouco a pouco de nossa mente tirar coisas malignas, tirando coisas que não agradam ao seu Deus, e começa a haver uma limpeza em nossa vida, e o que acontece? Nos tornando preparado para viver a vida eterna, que ele diz aqui, nunca verá a morte. Então o diabo tem levantado até religiões evangélicas, quero dizer, pregando o evangelho materialista, um evangelho capitalista, um evangelho que não gera esperança, um evangelho que gera somente coisas materiais. Você tem que crer nas escrituras para a vida eterna. Ao contrário, você está perdendo o seu tempo em qualquer religião que você estiver, buscando somente o estado de vida material. Você está perdendo o seu tempo e não terá a vida eterna. Porque a vida eterna você só possuirá, você só terá se você aceitar a palavra do Senhor que vai lhe direcionar. Não, por aí não. Não, nunca, larga disso. Nunca mais você pode fazer isso. Luta, batalha, vem as guerras, vem as coisas, o inimigo busca interferir em nossa mente. Nós estamos ali, Senhor Deus, olha aqui o inimigo querendo tirar o meu direito de vida eterna. Então a palavra do Senhor é essa, meu prezado ouvinte da palavra de Deus. Quando você vê essas pessoas anunciando, até mesmo via internet, venha, eu estou vendo, manda o seu Pix. É mentira, são ladrões com a Bíblia. Pessoas hoje em dia, existe religião no mundo evangélico até lavando dinheiro, comercializando a obra do Senhor. O Senhor mesmo falou que no fim dos tempos faria de vós negócio. De quem é vós? Ao povo que serve ao Senhor Deus. E o Senhor Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Não interessa que existe o homem que está vestido com paletó enganando a sua vida. Passou e fez isso, aquilo, outro, tirando dinheiro, muitas vezes do aluguel de uma pessoa que vai receber. Se você dá o dinheiro, você vai ser abençoado, vai receber em triplo, em dobro. Isso é mentira, isso é evangelho do diabo, não é evangelho do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus para a vida eterna, e depois as demais coisas, Ele, o Senhor nosso Deus, é que concederá. Esses evangelhos é para adquirir vocês. Não ensino o evangelho para vocês. Vocês vão nessas portas de igrejas e o que acontece? O que eles querem? Enganar. E você com preguiça de aceitar o evangelho, de largar os maus costumes para ter vida eterna, não perderá o seu tempo em servir estas pessoas. Você terá que fazer a vontade do homem e não do Senhor. E outra coisa eu quero dizer, esses pastores e ministros que andam aí tirando o seu dinheiro, o seu ganha-pão, muitas vezes o seu aluguel, você acha que eles terão vida eterna? Eles não terão vida eterna. Nas escrituras mostra que muitos surgirão naquele dia e dirão, Senhor, eu fiz milagre, eu expulsei tantos demônios de alguém, eu fiz um grande templo, o ministério era, em 1910, era 10 pessoas, hoje está 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões de pessoas. O Senhor Jesus dirá, para trás de mim, que eu vos não conheço. Para aqueles que trabalham na obra do Senhor fraudulentamente. Você, meu prezado ouvinte, deixa de preguiça. Deixa o Senhor trabalhar na sua mente. Não fica buscando, ninguém resolve o problema de ninguém. Para você que já entrou nesses lugares, nesses becos, para mim é beco,
de igrejas que faz o quê? Você entra lá, eles criam aquela esperança na sua mente, porque você não tem experiência do que é servir a Deus e servir a palavra do Senhor, o nosso Deus. E eles abusam de você. Mas nessa manhã, o Senhor diz assim: aquele que guarda meu mandamento nunca verá a morte. Esta é a verdadeira promessa que o Senhor Deus tem para todos nós. Ele tem esta promessa gloriosa. Porque a palavra do Senhor, ela é vida. Ela é vida. Esse tipo de evangelho que você ouve por aí são evangelhos mentirosos. Evangelhos que não têm nada a ver com a verdade da palavra do Senhor. Não se deixe enganar por essas pessoas. Elas querem abusar de você. Você que não sabe ler, meu prezado, você não sabe ler? Entre no seu quarto lá. A liberdade não é para quem é evangélico. Não é. Não é para quem é católico. Aleluia. A oportunidade que o Senhor Jesus dá o conselho. Entra no teu quarto. Aleluia. Fala com o seu Deus e Ele te ouvirá. E Ele fazer o quê? Lhe dará alívio, lhe ajudará, lhe dará equilíbrio e lhe organizará a sua vida. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar e nos dar vitória a cada dia e que nós possamos viver a verdade. O Senhor Jesus disse no 25 de João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqueles que creem no Senhor Jesus, para a vida eterna, terá vida eterna. Porque o Senhor é glorioso, Ele é maravilhoso. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? É o que o Senhor Jesus está fazendo. Crê tu nisto na vida eterna? Esta é a promessa que o Senhor Jesus tem para a sua vida, meu prezado ouvinte, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu não prego o evangelho aqui, peço sim que você dê o like, se inscreva no canal, peço sim. Mas eu não quero jamais se ouvirá eu pedindo dinheiro e falando que o Senhor vai abençoar a tua vida, não. Quando você crê na palavra do Senhor e começa a se entregar ao Senhor, as demais coisas que você necessita para a vida transitória, o Senhor Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, o Senhor Yeshua, o Jesus glorioso e o Espírito Santo, dará equilíbrio e organizará a tua vida e tu serás um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente feliz, porque é isso que o Senhor Deus quer. Mas a finalidade do evangelho é vida eterna. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro e o Espírito Santo, Senhor, falei a tua palavra, entra nos lares, meu Senhor amado, que este vídeo possa chegar em muitos lares e eles possam ouvir a tua palavra e possam crer no teu nome glorioso, porque o Senhor não morreu para poder nos dar somente coisa transitória, passageira desta vida, mas veio morrer e ressuscitar. O Senhor disse que nós nunca veremos a morte, porque o Senhor ressuscitou, dando exemplo, e ressuscitará nós da morte do corpo para termos a vida eterna. Senhor, abençoa o ouvinte nessa manhã. Se estiver passando problema, dificuldade, eu não tenho poder, mas creio em Ti, pela Tua palavra, dá vitória aos lares, guarda as famílias, ajuda, Senhor, no Teu nome santo, e desde já aqui, Senhor Deus, Criador do céu, da terra e do mar, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e o Espírito Santo, eu estou abençoando todos os lares nos 4 cantos da terra, que Tua palavra chega com a verdade, quebrando, Senhor, os clãs da mentira, para que Teu reino, meu Senhor amado, cada dia mais, cresça nessa terra e as pessoas conheçam o Senhor como o único Salvador. Que o Senhor Deus abençoe você, te guarde e te dê vitória. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã que Ele me deu. Que Deus abençoe vocês e dê um bom dia.